Na aula de hoje, iremos estudar a lei de Boyle, um cientista que investigou a relação pressão-volume de uma amostra gasosa. Ele observou que à medida que a pressão aumenta, a temperatura constante, o volume ocupado por uma dada quantidade de gás diminui. O objetivo desta experiência é determinar experimentalmente a relação entre a pressão e o volume de uma amostra gasosa, o ar atmosférico, numa determinada temperatura, por exemplo, a temperatura ambiente, que se encontra a 27,3 graus Celsius. Para realizarmos esse experimento, o arranjo experimental consiste de um manômetro, o êmbolo da seringa, uma válvula de fluxo e o termômetro para controlarmos a temperatura. A pressão do gás no interior da seringa é medida pelo manômetro graduado em kg por força por centímetro quadrado. O valor da pressão no manômetro é da pressão manométrica, portanto, o valor real da pressão deve ser acrescido de 1 atm, uma vez que trata-se de um manômetro de tubo aberto. Sobre as considerações experimentais. As medidas baseiam-se nas grandezas que as escalas do arranjo experimental permitam medir, que são a pressão manométrica e a variação do volume do gás no sistema. O volume inicial de ar será de 20 ml e as leituras da pressão ocorrerão após a compressão fixa de 2 ml até redução de 5 ml, valor este capaz de ser lido na escala da seringa. Serão desconsiderados nas leituras o valor do volume de ar contido nas partes interligadas da mangueira e da válvula. Devemos considerar os erros de paralaxe, assim como da precisão da escala da seringa e manômetro. O aumento da compressão também torna-se mais difícil de conter o vazamento do ar. Iniciando a experiência. Primeiro, vamos observar se a válvula de fluxo está aberta. Vamos puxar o êmbolo até o volume de 20 ml, que será o nosso ponto inicial, ou seja, na pressão 0. Vamos fechar a válvula de fluxo de modo que o sentido seja da seringa para o manômetro, para então começarmos a coletar os dados experimentais. Coletando os dados experimentais, com o êmbolo na posição de 20 ml, vamos fazer a leitura no manômetro, que encontra-se no 0 kg/força por centímetro quadrado. Deve-se considerar os erros de paralaxe e a escala no êmbolo da seringa. No valor de 18, observamos 0,06.
Para a verificação da lei de Boyle, utilizou-se o arranjo experimental constituído de um manômetro ligado por uma mangueira a uma seringa, que é o recipiente da célula gasosa estudada. Inicialmente, ajustou-se o equipamento de maneira que 20 ml de ar ficassem contidos inicialmente na seringa, nas condições atmosféricas locais, ou seja, pressão manométrica igual a zero. Em seguida, comprimiu-se o ar dentro da seringa por um valor fixo de 2 ml, anotando-se os valores da variação do volume e da pressão lida no manômetro. Os dados obtidos estão listados na tabela, onde podemos observar a variação de 2 em 2 mililitros. Esses dados podem ser representados na forma de gráficos. Para isso é necessário transformar em quilograma-força por centímetro quadrado para atm o valor da pressão medida, somar este valor com 1 atm, valor da pressão atmosférica, transformar o somatório para quilopascal e também transformar o volume em mililitros para litro. A verificação da lei de Boyle, de acordo com a proposta deste experimento, envolve uma manipulação algébrica da lei, fornecendo uma relação entre a pressão e o volume, mantido a temperatura constante na forma de uma hipérbole, ou é possível também traçar uma relação linear entre a pressão e o inverso do volume. Concluindo o experimento, a lei de Boyle diz que, para uma determinada quantidade de gás a uma temperatura constante, a pressão do gás é inversamente proporcional ao volume. A pressão de um gás no interior de um recipiente pode ser determinada com o auxílio de um manômetro, levando em consideração o valor da pressão atmosférica. Assim, terminamos o nosso vídeo. Bons estudos e até a nossa próxima aula!